Do capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles. O da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se, naturalmente, às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Deus coloca-nos ao lado uns dos outros nesta experiência da vida material com o objetivo de nos permitir e incentivar a prática da caridade nas suas expressões mais puras e mais elevadas. E aqui na Terra em particular, nós somos constrangidos pela força das circunstâncias em que renascemos a determinadas situações para que com elas possamos aprender algumas lições que para nós são especialmente difíceis. E na família, em particular, nós temos um laboratório, ou se quisermos uma academia, um ginásio, onde temos a oportunidade de praticar relações que são mais desafiantes do que aquelas que nós encontramos lá fora. Porquê? Porque dentro do lar nós apresentamo-nos assim mais a nu, mais autênticos. Somos mais nós mesmos. Enquanto que quando vamos trabalhar, quando saímos para fora, para a vida na sociedade, nós representamos, enfim, o papel que é esperado que representemos naquela circunstância, naquela posição, até porque estamos em convívio, num contexto muito específico, que nos convida a determinados comportamentos e até a seguir certos scripts, roteiros, guiões. Dentro do lar, somos mais nós mesmos. Somos mais nós mesmos. Talvez isto aconteça porque nós damos as relações familiares como garantidas. Já estamos casados, já temos filhos, os filhos serão filhos quer queiram, quer não, os pais continuarão pais quer queiram, quer não. Enquanto que na vida lá fora, nós sentimos talvez uma necessidade maior de nos esforçarmos para quê? Para conquistarmos as pessoas, conquistarmos a sua admiração. Nós vamos para o trabalho e queremos ser bem vistos, queremos causar uma boa impressão, queremos impressionar o chefe, os colegas. Queremos ser vistos de uma determinada maneira. Em casa nós tendemos talvez a dar as coisas como mais adquiridas e a ser menos vigilantes na relação uns com os outros. Por isso, muitos caímos na tentação fácil de quase que sermos pessoas diferentes, dentro do lar ou fora do lar. Fora do lar,
mais vigilantes, mais cuidadosos. Quando recebemos visitas, por serem pessoas de fora, tendemos a ter um cuidado maior, todo um protocolo, toda uma educação, não é? Uma gentileza que nós talvez não tenhamos com a família. Mas é curioso isto porque as relações mais importantes da nossa existência são aquelas com quem nós convivemos dentro do lar. Talvez por isso André Luiz nos diga assim: trate os seus familiares como se fossem visitas. Se nós temos o conhecimento e a competência social e o cuidado para saber como acolher bem uma visita, por que não fazê-lo com os familiares? Talvez seja bom para todos nós pensarmos um pouco nisto. Como é que seria se nós cuidássemos dos nossos familiares, nossos maridos, mulheres, filhos, pais, todos os dias como se fossem visitas? O que é que seria diferente na forma como tratamos uns aos outros? Não é? Então nós encontramos no lar desafios particulares. Porque, embora haja alguns casos em que a família consanguínea é constituída por espíritos que têm uma grande afinidade entre si, em muitos casos isso não acontece. No lar, na família, nós vamos encontrar espíritos que têm uma história do seu passado espiritual, que não é propriamente uma história de convivência positiva. É uma história em que houve prejuízos, em que houve conflito, em que houve dívidas de uns para com os outros. E como essas almas que no passado usaram o seu livre-arbítrio para prejudicar e não tiveram a capacidade de reparar, essa reparação tem que acontecer numa outra existência. E dependendo daquilo que precisa ser reparado, as leis divinas podem colocar duas almas adversárias, inimigas, na mesma família consanguínea, para que aí, pela força das circunstâncias, tenham a oportunidade de reparar e se reconciliarem. Então é natural que nós encontremos dentro da família almas muito diferentes. Muitos dizem assim: parece que eu nasci na família errada. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver com a minha família. Bom, se isso fosse verdade, nós não estaríamos ali. Porque ninguém nasce na família errada. Todos nascemos exatamente na família que necessitamos. Então todos temos
os pais que precisamos, todos temos os filhos que precisamos. Não há exceções. É lei. É lei. E qual é o desafio? É justamente nós aprendermos a conviver com o diferente. Porque conviver com aquele que pensa como nós é fácil. Conviver com aquele que concorda sempre connosco é muito fácil. Amar aquele que nos ama é fácil. Por isso Jesus nos falou de amar quem não nos ama. Como, por exemplo, amar os inimigos. Falou-nos em reconciliar com o adversário. Falou-nos em perdoar as ofensas. Porque para que haja coesão entre os seres, para que haja coesão entre indivíduos tão diversos, tão diferentes como somos todos nós, é necessário que exista tolerância. Tolerância. Numa máquina, só é possível o seu bom funcionamento se as peças da engrenagem tiverem resistência para se suportar umas às outras. Se o parafuso, se o eixo não tiver resistência para suportar o movimento da engrenagem, a máquina avaria. Não funciona. Connosco é a mesma coisa. Se nós não tivermos resistência moral alicerçada no amor, na tolerância, na fé, o que é que acontece às nossas relações dentro do lar e fora dele? Adoecem. Adoecem. E quando olhamos para a sociedade e para todos os desafios hoje a nível mundial, isso que nós vemos a nível coletivo é reflexo daquilo que nós trazemos dentro de nós, que é uma dificuldade de convivermos com aquele que é diferente e de respeitarmos o outro como ele é e de respeitarmos aquilo que é do outro. Então, para que nós façamos essa aprendizagem e consigamos um dia chegar a esse nível de maturidade espiritual que nos permita conviver de maneira fraterna, solidária, amorosa, com qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, primeiro Deus convida-nos a desenvolver essas competências, essas habilidades, essas virtudes na convivência com 1, 2 ou 3 espíritos só. Só. Então no lar nós encontramos foco. 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 Foco para aquilo que nós precisamos aprender. Foco para aquilo que nós precisamos realizar dentro de nós através da relação uns com os outros. Porque enquanto nós não resolvermos isso, nós não crescemos verdadeiramente. Cá fora podemos ser pessoas maravilhosas e conseguir relacionar-nos muito bem. Mas o nosso principal desafio é na relação com a família. E atenção, não estamos a dizer que fora da família nada importa. Não, tudo importa. Mas na família nós encontramos prioridade.
Prioridade. Então, uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, num dos seus livros de crónicas através de Francisco Cândido Xavier, de um trabalhador espírita que era extremamente dedicado ao trabalho na casa espírita. Extremamente dedicado. Assim, horas e horas na semana dedicadas ao trabalho mediúnico, ao trabalho de doutrinação, à palestra, à caridade, etc. Acontece que ele parte para o mundo espiritual. Desencarna. E lá encontra-se numa condição que não era aquela que ele esperava. E fica muito incomodado e indignado. Porque é que eu, que trabalhei tanto pela causa espírita, nem sequer tive a oportunidade de conhecer o meu mentor espiritual? Não teve sequer o cuidado de se apresentar. E há um benfeitor que conversa com ele e chama a atenção. E diz: meu amigo, você trabalhou muito e todo esse trabalho foi extremamente útil àqueles a quem você beneficiou. Mas não realizou o mais importante. Realizou muito por fora, mas realizou pouco por dentro. Como assim? Como ficou a sua relação com os seus familiares? Mas a minha mulher era complicada, era muito difícil. Os meus filhos eram os rebeldes. Então e porquê é que se tinha toda aquela energia para se dedicar ao contacto com os espíritos, ao trabalho da caridade, porquê é que não usou do mesmo cuidado para cuidar da sua relação com aqueles que mais precisavam de si? Muito trabalho para fora e descurou a família. Usava o trabalho exterior para fugir aos desafios do lar. E isto é um perigo. Isto é um perigo. É uma característica de quem perde o foco. De quem perde o foco. Então, honra a teu pai e tua mãe. Chama-nos a atenção para isto. Aqui vai além da família de uma forma geral e chama a atenção para a nossa responsabilidade para com aqueles que nos puseram na vida. Para com aqueles que doaram, de certa forma, parte da sua vida para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Então, Jesus chama a atenção para a responsabilidade que nós temos. Para a importância da solidariedade filial. E apresenta-nos isso a doutrina como sendo um dever. Um dever. Porque uma coisa é nós decidirmos ajudar ou não ajudar um estranho com o qual não temos ligação nenhuma, nem compromisso algum. Outra coisa é aquilo que nós devemos àqueles com quem temos um compromisso. E filhos e pais têm um compromisso. Têm um compromisso. Os pais honram o seu compromisso quando recebem o Espírito.
como seu filho ou sua filha e lhe oferecem, dentro das suas melhores possibilidades, uma educação, uma orientação. Mas os filhos também têm um compromisso para com os pais, de honrar aquilo que receberam, de cultivar a gratidão pelo que receberam. Porque os pais são instrumento de Deus para que o Espírito tenha uma experiência indispensável à sua evolução espiritual. Os pais são um instrumento de Deus. Quer queiram, quer não queiram, quer saibam, quer não saibam. São. Então Deus dá a vida espiritual. Os pais dão o corpo para que o espírito possa reencarnar. Então há aqui uma parceria, uma colaboração entre Deus e o ser humano em favor do nosso progresso, da nossa experiência, da nossa aprendizagem enquanto espíritos imortais. Se nós não soubermos honrar aquilo que Deus nos oferece por intermédio dos pais, é o mesmo que dizer que nós não sabemos valorizar aquilo que Deus nos oferece. Portanto, é uma ingratidão para com os pais, é uma ingratidão para com o nosso Criador. Significa que nós estamos desconectados da vida, do nosso lugar na vida e das intenções sempre amorosas de Deus para conosco. Então, o desafio é nós aprendermos a valorizar o que nós recebemos, que pode ter sido mais ou menos de acordo com o que nós gostaríamos. Mas isso tudo na vida é assim. Dificilmente nós vamos encontrar na vida exatamente o que gostaríamos. Porque nós encontramos aquilo que precisamos. Temos os pais que precisamos, os pais que merecemos. E nós também seremos, para os nossos filhos, os pais que eles precisam. E Deus nos ajude a sermos o melhor que conseguirmos. Mas uma coisa é certa, nós vamos ser imperfeitos. Porque pai perfeito só Deus. Nós vamos ser imperfeitos. Vamos esforçar-nos para oferecer o nosso melhor, mas haverá sempre alguma coisa em que nós poderíamos ter feito mais, em que poderíamos ter feito melhor. Mas ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, da mesma forma como nós, enquanto pais, damos aos nossos filhos o melhor que nós temos hoje, os nossos pais também nos dão ou deram o melhor que tinham. E é só isso que Deus espera de nós. Ofereçamos o nosso melhor e aprendamos a valorizar o melhor que o outro oferece. Porque quem ama verdadeiramente não está preocupado com o que é que o outro ainda não é capaz de fazer. Porque sabe que o outro está num processo de aprendizagem. O professor ou a professora esclarecidos sabem que há coisas que o aluno não vai ainda conseguir demonstrar, porque ainda não aprendeu. Mas quando o aluno faz um progresso, se esforça,
faz alguma conquista, o professor sabe valorizar o passo que deu. Então Deus convida-nos a valorizar aquilo que os nossos pais ofereceram. E na medida do possível, retribuirmos toda a dedicação. Retribuirmos. E aqui na linha daquilo que o César falou há pouco, oferecermos, quando chegar a hora, o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa dedicação, da mesma forma como também a recebemos quando chegamos ao mundo. Então os nossos pais cuidaram de nós no início da experiência. E a vida, na sua sabedoria, convida-nos, dentro daquilo que for necessário, a cuidarmos dos nossos pais no fim da experiência deles. É um ciclo, é um equilíbrio. Tudo na vida se equilibra, se encaixa. O desafio é nós aprendermos qual é o nosso papel no ciclo da vida. Qual é o nosso papel no ciclo da vida? Porque uma coisa é certa: ninguém renasce e existe para si. Nós não fomos criados para viver para nós. Essa é uma visão individualista. Nós fomos criados para servir, para fazer parte de um todo. Nesse todo, desempenhar o nosso papel, contribuir. E se cada um fizer a sua parte, o todo funciona na perfeição. E para isso é indispensável que nós aprendamos a amar-nos verdadeiramente, porque o amor é a essência do serviço. O amor é a essência da doação. Só amando é que nós conseguiremos ocupar a posição que nos pertence na própria vida. Então que Jesus continue a inspirar-nos e que nós continuemos a inspirar-nos nele, para que com ele aprendamos a amar-nos verdadeiramente e a valorizar as relações valiosíssimas que temos, a começar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Muita paz.